Aleluia! Quem está feliz, dá um glória a Deus. Sabe que essa passagem reflete, me faz refletir? É que no meio de uma multidão, onde todos gostariam, todos queriam estar próximos de Jesus, a Bíblia fala que a multidão tumultuava e pressionava Jesus. O interessante é que quem tinha algo para ofertar foi buscado e colocado diante de Jesus. Sabe, você tem algo que Jesus precisa para fazer um milagre? Você empurra as pessoas no meio da multidão para ir até Jesus? Ou os discípulos de Jesus empurram a multidão para ir ao seu encontro e levar até Jesus? É muito lindo isso. Que pãozinho abençoado. Queridos, antes de começando, queria dizer que eu estou com muita saudade de todos vocês. E meu coração dói em poder não apertar as mãos, não abraçar todos vocês. E estar tão restrito assim para a gente congregar, para a gente ter um momento de comunhão. Mas eu creio que tudo tem um tempo. Não há nada que aconteça na terra que não está totalmente no controle do Senhor. É um momento em que nós estamos aprendendo muito. É um momento em que nós vamos valorizar muito aquilo que nós não valorizávamos. É um momento em que nós estamos crescendo grandiosamente na presença de Deus, entendendo que na falta de pessoas, na falta de recursos, existe alguém que nos completa. Quem tem buscado a Deus nesse tempo? Quem tem se aproximado mais de Deus nesse tempo? Sabe, é um tempo que nós temos tido uma oportunidade maravilhosa. O inimigo está furioso, desesperado, para te oferecer qualquer coisa que seja, para que você não tenha esse tempo com Deus. Porque ele sabe que se você tirar um tempo com Deus, a sua vida será transformada. O milagre irá acontecer. Quem pode dar uma glória a Deus? Mateus capítulo 4, versículo 1 até o 4 diz o seguinte: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Repita comigo, ele teve fome. E quando veio a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, quero profetizar na sua vida nessa noite. Não é a fome que define você. Não é a circunstância que define você. É a palavra que saiu da boca de Deus que determina quem você é, para onde você vai e quem você será. É a boca de Deus que determina se a sua empresa vai fechar, se os seus filhos vão passar fome ou não, se você vai perder o emprego ou não. É a boca de Deus que determina. E quem é você para desafiar e afrontar a Deus perguntando: agora o que será de mim? Porque Ele já declarou, Ele já determinou que o que vale para você é o que saiu da boca dEle. Amém? Aleluia. Sabe, confiança é algo que nós nunca podemos perder. Luciana ministrou aqui. Quando ela falou, oi, som. Oi, bom, ótimo agora. E ela falando sobre algumas oportunidades, duas em específico, que ela tinha a oportunidade de confiar ou de duvidar. E nós sempre temos essas oportunidades. Ou nós confiamos ou nós duvidamos. Você tem confiado em Deus ou tem desconfiado de Deus? Você tem acreditado no que Deus prometeu? Ou por causa da circunstância você tem desconfiado que talvez não seja bem assim como você pensou que seria?
Nessa noite eu quero fazer menção de um dos discípulos de Jesus, João. Por que eu gosto muito de falar dos discípulos de Jesus? Sabe, primeiro, porque nós servimos a Cristo. E é com os discípulos de Cristo que nós aprendemos inúmeras instruções, porque eles viveram e andaram e caminharam com Jesus por longos tempos. Então, se nós somos cristãos e nós queremos aprender, os discípulos é um bom começo. Segundo, porque eu creio que se você está aqui, é porque certamente você já teve alguma experiência com Deus, sendo o suficiente para que você confie nele eternamente. Ou porque você ouviu falar de Jesus e acredita que não há outro capaz de fazer o que ele pode fazer. Por mais que tente, por mais que você tente, você não encontra em outro lugar aquilo que Jesus pode te entregar. Ou até mesmo pela fé. Por fé você recebeu, creu no amor de Cristo e hoje é feliz e se alegra nele e faz questão de se reunir para compartilhar a palavra, para adorar ao Senhor, para ter comunhão com os irmãos, porque pela fé você recebeu o amor dele e se agrada nele. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus te ama, Deus te amava antes da criação do mundo. Tem uma música do Ministério Zoe que eu ouço, e ele fala assim que Deus me amava antes mesmo das estrelas. Deus me amava mesmo antes de eu existir. Deus te ama antes da criação do mundo. Isso você precisa ter uma certeza absoluta, precisa ter muita convicção disso. Porque se Deus te ama, Ele te trata com amor. Olha aqui, o Evangelho de Cristo e a vida de santidade não podem ser interpretados por nós como algo desagradável, como algo pesado, como algo difícil. Muitos dizem assim, para ser crente não pode isso, para ser cristão não pode aquilo. E na verdade é uma murmuração interna tremenda, uma murmuração interna de regras que você mesmo colocou, porque você acredita em um Deus que pode te maltratar por você ser sincero ou honesto diante dele. E na verdade, Cristo, quando você entende que alguém te ama, é impossível você desejar fazer algo que desagrade. Sabe, quando nós amamos alguém, a nossa expectativa é sempre fazer algo que alegra o coração daquela pessoa. Sabe, aquele amigo, aquele colega, ou até o nosso pai, a nossa mãe, quando nós chegamos próximos dele, a nossa alegria é vê-los alegres, a nossa alegria é vê-los felizes. Então, se eu reconheço que o Senhor Deus me ama como Ele me ama, eu o agrado como Ele gostaria de ser agradado. E por muitas vezes nós achamos que isso é muito difícil, porque nós misturamos, nós separamos Deus e colocamos no lugar de Deus um ídolo chamado religião. E nós baseamos, e nós nos comportamos muitas vezes tementes à religião e incrédulos em quem Deus é. O Evangelho de Cristo e a vida cristã de santidade precisam ser considerados a nossa única esperança, a nossa última esperança. Se não reconhecemos assim, desprezamos o amor de Deus por nós. Então, se eu não creio que o Evangelho de Cristo é a última esperança, eu desprezo, eu automaticamente não creio em Deus. Para onde nós iremos se nós nos garantimos simplesmente nessa vida? Se eu me garanto somente nessa vida, se todas as preocupações minhas é somente para essa vida, se tudo o que eu construo é simplesmente para essa vida, para onde eu irei quando essa vida não mais existir? Quem mais dará a vida por amor a você? Quem mais morrerá por você? Os seus amigos? Os seus colegas? Os seus familiares? Queridos, nunca mais ninguém irá morrer por você. Cristo é e foi e será a única
pessoa que teve coragem de morrer e que o pagamento pela morte, e que a morte dele teve valor como pagamento pelos nossos pecados. Qualquer um pode até dizer que pode morrer por nós, mas não vai pagar por nada, porque somente Cristo é pagamento válido pelos nossos pecados. Não estou dizendo que você não pode ter sonhos, não estou dizendo que você não pode ter amigos, pelo contrário, você deve ter amigos, você deve ter sonhos, mas eu estou dizendo que você precisa ter uma mentalidade de fé e esperança, para que você seja um amigo e tenha amigos verdadeiros, amigos que creem no Senhor, e se não creem, que conheçam o Senhor através de você. Que você sonhe e deseje ter coisas, ou possuir coisas, ou conquistar coisas, que sejam coisas segundo o coração de Deus, coisas que irão agradar a Deus. Porque Deus não tem dificuldade nenhuma em mover o sobrenatural para te entregar coisas para que você glorifique o nome dEle. Sabe, você viverá grandes coisas, viverá milagres, por acreditar e entender que o Senhor é o único dono da nossa esperança. Como eu posso ser amigo de alguém e o meu coração não queimar para que eu apresente Jesus para ele? Como eu posso ser amigo de alguém e ele não veja Cristo em mim? Como eu posso ser amigo de alguém simplesmente para ter prazer ou por interesse? Cara, você não pode dizer que é amigo de alguém se você não ama ele de verdade. E se você é amigo de alguém e é cristão de verdade, ele precisa ver Cristo em você. Antes de qualquer conquista dele, você precisa entender que a melhor conquista que ele pode alcançar é a esperança, a salvação através de Cristo Jesus. Não diga que você ama alguém se você nunca conseguiu falar de Jesus para ele ou representar Jesus para ele. Isso é amor. Mesmo em circunstâncias difíceis, é muito conivente, é muito bom, é muito agradável estar envolvido com amigos divertidos, amigos brincalhões, amigos fanfarrões ou amigos ricos, prósperos. Mas a sua convicção de esperança não pode estar naquilo que ele tem e nem naquilo que você tem, mas sim naquilo que Cristo é. Porque ele pode ter o mundo todo, mas não ter a salvação. Você pode não ter nada, mas ter tudo aquilo que ele precisa. Por isso que eu espero hoje compartilhar com vocês algumas coisas como João. Por que eu falei sobre amigos? Nós temos muitos amigos que, nesse momento, estão sendo agredidos pelas armadilhas e as mentiras do diabo. E se você permanece cristão, e se você é um cristão genuíno, você é responsável por cuidar desse seu amigo que você diz ser seu amigo. Não espere a pandemia acabar para você correr e abraçar. Não espere a pandemia acabar para você ir lá novamente e convidar ele para vir para a igreja. Não espere, porque se você é amigo, você vai agora, antes que ele se perca. Porque o inimigo está oferecendo milhares de amizades prazerosas e agradáveis para que ele se perca, para que ele não encontre Jesus, para que ele não tenha esperança. Amém? Reflita, fala assim: meu amigo está muito distante, e ele é meu amigo, e eu não abro mão da amizade dele, eu não abro mão da salvação dele, e eu não quero que ele se perca, e eu vou atrás dele amanhã. Queridos, como ser cristãos e não morrer pelos nossos amigos, não morrer pelos nossos irmãos? Meu coração parte, meu coração fica dilacerado, eu entro em crise quando eu vejo que os nossos irmãos, os nossos amigos de dentro da nossa casa estão se intertendo, estão se dispersando a tal ponto que as coisas que já não eram mais aceitáveis agora são naturais novamente.
Coisas que já eram renúncias, coisas que já tinham sido vencidas, estão voltando pela influência daquelas pessoas que se aproximam deles. Sabe, nós temos tido um comportamento de ser exemplo na comunidade, de cooperar com a sociedade, de ser íntegro. Nós temos respeitado o espaçamento. Cara, se você vai na Caixa Econômica pegar dinheiro e não se importa com aquela multidão, se você vai no supermercado e não se importa com aquela multidão, se você joga bola, vai num bar, vai num restaurante e não se importa com aquela multidão, será que é aqui na igreja que você vai ser contaminado? Hoje nós vamos aprender com João 4 coisas que o Senhor ministrou no meu coração. Primeiro, confiança. Segundo, comprometimento. Terceiro, intimidade. E por último, nós veremos o resultado desse tipo de comportamento. Mateus capítulo 4, versículo 17 até o 22. Prestem atenção. A partir desse tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrepende-vos, pois é chegado o reino de Deus. E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançava uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes: segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. E indo dali, ele viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o seu pai, Zebedeu, consertando as suas redes, e Jesus os chamou. E eles imediatamente deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Queridos, quando Jesus chamou João, João confiou. Ele foi, ele se entregou, ele mudou, ele renunciou muitas coisas. Certamente ele teve dificuldades, certamente ele teve necessidades, certamente ele teve crises pessoais, mas ele nunca desconfiou. Anote aí, nunca desconfie. Porque as obras sem fé também são mortas. A principal característica que você precisa ter ao aceitar um chamado é ter fé e confiar. Porque se você não confia naquele que te chamou, se você não confia no ministério, naquilo que o Senhor te entregou nas suas mãos, as suas obras serão mortas. Então, pela fé, coisas irão acontecer. Pela fé, milagres vão acontecer. Pela fé, a minha missão, o meu propósito e o meu chamado se cumprirá. Pela fé e confiança naquele que te chamou. Se você tem fé para crer, mas não tem fé para fazer e obedecer o chamado de Deus, você é igual ou semelhante ao incrédulo. Anota aí. Quem realmente crê, se move. Quem realmente crê, confia. O problema não é crer, mas o problema é deixar a sua mente te enganar dizendo que você crê. Porque se a sua mente te engana, você não será transformado. Olha que profundo isso. Não permita que a sua mente te engane dizendo que você crê. Sabe por quê? Nós vivemos em um mundo em que todos creem. Todos creem. Deus vai fazer, Deus vai cuidar, Deus vai fazer, Deus já fez. Mas no momento em que ele precisa declarar verbalmente ou fisicamente que ele crê, ele, na verdade, não crê. Porque aquele que não crê não é transformado. Aquele que não crê não se move. Aquele que crê se move. Como eu posso crer em Deus e simplesmente ficar parado,
crendo que Deus vai fazer só quando eu achar que Ele está fazendo. Meu filho adoeceu. Deus vai cuidar. Eu creio em Deus. A minha empresa está fechando. Eu creio em Deus. Mas como crer em Deus na hora da dificuldade e não crer em Deus na hora da responsabilidade? Na hora de cumprir, na hora de ir. Fala que crê, mas nada muda na sua vida. Cara, como você pode crer em Deus e a sua vida nunca ter mudado? Como você pode crer em Deus e nunca ter dado um passo de fé ou um passo de renúncia? Até as práticas mais antigas ressurgem, porque você está tão blindado no engano de que crê em Deus, que acha que não tem necessidade de fazer nada. Olha só, o diabo crê que estremece no Senhor. Os demônios creem em Deus que estremecem. Não adianta eles tentarem fazer algo, porque eles já são condenados. Mas eles querem imprimir essa mentalidade em nós. Nós precisamos crer em Deus, mas nós não precisamos fazer nada, porque simplesmente crer é o bastante. E Deus está falando, o crer sem obra, sem fé, não é nada. Repita comigo: quem crê, cresce. Bem alto. Quem crê, obedece. Quem crê, confia. Quem crê, é transformado. Quem crê, descansa. Quem crê, sonha com a salvação. Queridos, não se falam muito mais em salvação, se falam em prosperidade, em garantir a sua vida nessa vida, e não na eternidade. Nós precisamos sonhar com a nossa salvação. Sabe, se você vai em algum lugar onde a vida física de alguém está se acabando, e isso não te incomoda, é porque você está confiante demais que a sua vida vai durar muito tempo, ou você está seguro demais que a sua vida é muito boa. Nós devemos preocupar em sermos salvos. Nós precisamos clamar a Deus, prostrar aos pés do Senhor em busca da nossa salvação, e diariamente renunciar àquilo que nos afasta disso, diariamente renunciar àquilo que nos distancia da nossa salvação. Existe uma promessa para os que creem: ser salvos e viver eternamente com o Pai. Nós precisamos desejar a nossa salvação. Precisamos nos mover com a mensagem aos lábios, com a mensagem da salvação através de Cristo aos nossos lábios, com as mãos estendidas, com o coração quebrantado. Nós precisamos nos mover. É muito importante nos movermos. Sabe, nós cremos, nós confiamos, nós acreditamos, mas nós não nos movemos. Olha só, tem aqui uns R$100. Quem precisa de R$100? Quem precisa de R$100? Muitos creem, mas não recebem, porque não se movem. Muitos creem, mas não vivem, porque não se movem. Sabe que precisam, confiam que mas não confiam que quando se moverem irão conquistar. Por que o Ney veio correndo aqui? Porque ele sabia que se ele chegasse aqui era dele. Porque ele entendeu que se ele mover, é meu, eu consigo, eu recebo, eu preciso me mover. O que Deus está te dizendo: eu tenho um chamado para você, eu tenho um mundo todo para você evangelizar, eu tenho grandes coisas para que você alcance, mas eu preciso que você se mova. Nós estamos parados esperando que Deus se mova. Deus já se moveu e Deus se move no nosso meio grandiosamente, mas Ele precisa de uma coisa de nós, que precisa ser entregado por gratidão, que é vontade, confiança.
Se você confia em Deus, não tenha medo de se mover em direção a Ele, em direção àquilo que Ele te prometeu, em direção àquilo que Ele irá te fazer, em direção àquilo que Ele pode fazer por você. Os discípulos se moveram e foram, abandonaram tudo porque confiaram e viveram grandes coisas. Amém? Quem confia precisa se... Quem vai se mover a partir de agora, a partir de hoje? Outro tópico, comprometimento. João, desde que Jesus chamou ele se aproximou e se comprometeu. Ele conquistou um nível de amizade, de intimidade diferente com Jesus, de todos os outros discípulos. Ele era calmo, ele era sensato, ele era verdadeiro, ele era obediente, ele era amoroso e principalmente um grande companheiro. João esteve com Jesus desde o dia que ele foi chamado até o dia que Jesus foi crucificado. Eu fico pensando, será que ele concordava com tudo que Jesus falava ou com tudo que Jesus fazia? Certamente não. É difícil um monte de homem reunido, né, Fabrício? Eu penso que ele não concordava com tudo e não aceitava tudo. Mas uma coisa eu sei, que ele confiava em tudo. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo. Muitas vezes nós não acreditamos, nós não compreendemos o que Deus está dizendo ou falando. Mas nós precisamos confiar, porque Ele é. Eu oro por uma geração de Joãos, confiantes e comprometidos com o seu chamado e confiantes na sua promessa. Quem tem sido fiel a que Deus prometeu? Nós precisamos ter autorresponsabilidade, parar de responsabilizar tudo e todos sobre as nossas concupiscências, as nossas procrastinações. Eu não vou porque sozinho eu não vou. Eu não faço porque está ruim. Eu não vou porque se ninguém for comigo eu não faço. Eu não canto porque está todo mundo cantando ruim. Eu não vou limpar a igreja porque eu vou limpar sozinho. Eu não vou trabalhar porque trabalhar é muito difícil. Então Deus tem que se adaptar à minha forma de querer algo. É autorresponsabilidade. Se mova, que o melhor de Deus está no seu mover, na sua vontade, na sua confiança. Amém? Intimidade, o próximo tópico. A Bíblia vai dizer que na última ceia, João estava com a cabeça reclinada no colo de Jesus. Olha quanta intimidade. João estava com a cabeça reclinada no colo de Jesus. João ouvia as batidas do coração de Jesus. João sabia de coisas que ninguém mais sabia, só ele sabia. Jesus também confiava em João, porque João era confiável. Jesus revelou para João quem estava na mesa e iria traí-lo. Qual é o seu nível de intimidade com Jesus? Qual é o seu nível de intimidade com Jesus? Qual é o nível de intimidade de Jesus com você? Jesus te pega, te coloca no colo e te fala alguns segredos? Jesus te pega, te coloca no colo e revela coisas que ninguém sabe? Essa é a vontade de Deus para conosco. É que a gente confie, que a gente se aproxime, que a gente crie intimidade, porque Ele quer nos deitar no colo e contar os segredos mais ocultos. Quer nos revelar aquilo que quem está na mesa não consegue entender. Quer nos revelar aquilo que o mundo não tem explicação. Esse era João. Em João capítulo 19, versículo 16, versículo 26 e 27 diz o seguinte: olha só, João foi companheiro, João confiou, João foi comprometido,
João andou com Jesus do dia que Jesus o chamou até o dia que Jesus foi crucificado. E no dia que Jesus foi crucificado, quem estava diante de Jesus era a mãe de Jesus e João, o seu amigo. Não abandone o seu amigo. Não abandone Jesus até que seja cumprido e consumada a obra. Não abandone o seu chamado até que seja cumprido todos os dias do seu chamado. No final, no último dia, você vai receber algo sobrenatural. Se você não tivesse paciência para esperar, outra pessoa ou alguém que está lá vai receber. Jesus tinha vários discípulos, vários seguidores, mas quando ele foi crucificado, o que estava era o amigo, fiel, companheiro, confiante, sensato. E eu acredito que ele em crise perguntava assim, gente, mas Jesus, aquele que eu depositei toda a minha confiança, está morrendo assim? E ele viu ele sendo cravado no madeiro, viu ele sendo sangrado. Mas olha só o que versículo 26 diz. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e ao seu lado dela, o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe, mulher, eis o teu filho. Então ele disse ao discípulo, eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua própria casa. Sabe o que significa isso, gente? Jesus estava morrendo. Ele amava tanto João e amava tanto a mãe dele, que ele vira para João e fala assim, João, está vendo a minha mãe? É sua mãe agora. Essa é sua mãe. E vira para a mãe dele e fala assim, mãe, está vendo? João, então, ele é seu filho agora. A Bíblia fala que João imediatamente leva Maria para casa e a trata como mãe. Jesus deu para João aquilo que ele mais amava, aquilo que era mais precioso para ele. E deu também para sua mãe aquele que era mais íntegro, aquele que era mais amigo, e aquele homem que era capaz de representá-lo, aquele homem que era capaz de dar continuidade na quem ele era. Olha que a intimidade, a confiança e o comprometimento levou a João ser recompensado. Olha que lindo, João foi o único dos discípulos que não morreu como um mártir. No dia deles eu compartilhei sobre a morte dos discípulos, os mártires. A Bíblia diz que tentaram matar João de todas as formas e não conseguiram. Até numa caldeira de óleo quente o jogaram. E por um milagre ele não morreu. Quando não conseguiram matá-lo, enviaram ele para a ilha de Patmos, a ilha das cobras, um lugar onde as pessoas são jogadas para morrer. Lá na ilha de Patmos, em Apocalipse, capítulo 1. Versículo 9 diz o seguinte: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava numa ilha que é chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu estava no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, como a de uma trombeta, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que tu vês, escreve em um livro e envie às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei para ver a voz, me virei para ver a voz de quem falava comigo. E voltando-me,
eu vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos 7 candelabros de ouro, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa branca, comprida até os pés, cingido com um cinto de ouro no peito, com os pés com cintos de ouro no seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés como bronze polido, como se queimassem em uma fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e a sua face era como o sol quando brilhava em sua boca. E quando o vi, caí morto aos seus pés. E ele pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive e que está morto, e eis que eu estou vivo para sempre, e tenho as chaves do inferno e da morte. Escreve todas essas coisas que tu tens vistos, as que são e as que hão de conhecer. Amém? Meus queridos, João foi mandado para uma ilha para ser morto pelas cobras. Foi mandado para um lugar, depois de tentarem matá-lo, ele foi enviado para um lugar para ser mutilado ou morrer pelas cobras. Só que o amigo verdadeiro e fiel o visitou, o único que poderia visitá-lo. E João, pelo seu amor, pelo seu comprometimento, pela sua confiança, viu o próprio Jesus glorificado. E Jesus diz a ele: escreva, revela, assim como Jesus revelou para ele naquela mesa quem era o traidor. Jesus revelou para ele como será o fim das coisas. E João é tirado dessa ilha e morre de morte natural, como que nenhum dos outros mártires. Amém? Qual é o seu nível de confiança e comprometimento, intimidade e obediência a Deus? Qual é o seu nível? Qual tem sido o seu comprometimento com Deus? Cara, eu fiz questão de compartilhar essa palavra com vocês para me dizer para vocês que vale a pena morrer por Jesus. Vale a pena renunciar muitas coisas por Jesus. Vale a pena dar a nossa vida em amor ao Senhor. Porque Ele nos revelará e Ele fará coisas conosco que superará toda a expectativa que nós possamos ter. E nós viveremos alegremente, verdadeiramente com o Senhor. Amém?